Então, os nefitas, apesar de ser um povo mais civilizado, mais culto, mais favorecido, estavam pecando gravemente, contra uma luz muito maior do que a dos lamanitas. E os lamanitas foram amaldiçoados, sim, tiveram uns problemas, eles eram dá para ver que eles eram preguiçosos, que eles não prosperavam, que eles viviam da caça, né? Enquanto os nefitas, a atividade predominante era a agricultura. Então você vê que existe uma diferença, existe mais luz, existe mais inteligência entre os nefitas, mas apesar disso, eles estavam cometendo um pecado muito sério, deliberadamente, né? E ele, inclusive, fala numa parte aqui, que acho que é o versículo 5 do capítulo 2, que ele conhecia a maldade do coração do povo. Então, dá a entender que não era todo o povo que estava cometendo esses pecados. Eram alguns, que a gente não sabe quantos, mas que os homens já estavam considerando também entrar nessa, de ter mais de uma esposa, de ter o casamento plural, baseado no discursinho daqueles que estavam fazendo, né? Que eles não, o Senhor fala, eles não entendem as escrituras. Eu não autorizei isso, eu não pedi isso, e eles estão cometendo um pecado muito grave e se justificando no injustificável. Não existe justificativa para isso, né? Então essa era a situação. O ódio dos lamanitas era consequência dos pecados e tradições dos seus pais. Ele fala aqui: se vocês continuarem com isso, o Senhor fala para eles através de Jacó, a vossa imundície vai levar os vossos filhos à destruição, e os pecados dos seus filhos serão amontoados sobre sua cabeça. Então, é um alerta para todo mundo que é pai, que é líder, enfim, que tem responsabilidade na igreja, que tem responsabilidade na sociedade. O pecado ele é individual, a responsabilidade é individual. Isso é a regra. Mas quando você é líder, quando você é pai, quando você, enfim, você vai ter responsabilidade sobre aquilo que as pessoas que estiverem sobre sua responsabilidade fizer. Então, se você seguir o caminho errado, os pecados dos seus descendentes, as coisas que eles fizerem, vai sim cair sobre sua cabeça, sobre sua responsabilidade. Tá? O pecado é individual? É. A responsabilidade é? É. Mas também aqueles que deram, que fizeram a circunstância, a condição ruim, também serão responsabilizados pelo Senhor. Tá? Então, essa demonstração é muito séria, porque prejudicaria, se eles continuassem nisso, eles prejudicariam não só eles, como a família deles, como seus descendentes, e o povo seria destruído. Isso é uma coisa que vale para nós também, né? Na igreja nós aprendemos que esse tipo de pecado é muito sério e que se nós cometemos, né, vai atrapalhar a nossa vida, nós seremos obrigados a ser convidados a sair da igreja, excomungados talvez, passaremos por um período probatório talvez, vai ter um monte de sanções para o nosso próprio benefício, porque é um pecado muito sério, ele prejudica muito espiritualmente, e o pior condenação que pode existir, a pessoa pode ser privada de voltar à presença de Deus e entrar para a segunda morte de forma até definitiva. Então, esse é o cenário muito sério e óbvio que ele faz, né? No caso do profeta Jacó. E no capítulo 4 ele muda de assunto, né? Finalmente, e ele faz uma preparação para entrar num assunto muito sério, muito difícil, que é o capítulo 5, a alegoria das oliveiras boas e más de Zenos, do profeta Zenos do livro de Mórmon, que é um estudo muito difícil, muito complexo, e que só entendem realmente aquelas pessoas que têm o espírito de profecia, que estudam, que vão atrás, enfim. Então ele explica sobre os judeus, que os judeus rejeitaram a pedra de fundamento, que é Jesus Cristo. Desde aquela época eles não entendiam, né? A maioria dos lamanitas e dos judeus também que estavam lá em Jerusalém não entendiam a lei de Moisés, que a lei de Moisés só era um aio, um caminho para Jesus Cristo, e por isso eles quebravam vários mandamentos, eles faziam muitas coisas erradas. E ele explica isso, né? Que a gente tinha que ser mais espiritual, tinha que obedecer os mandamentos, não desprezar as revelações de Deus, não tentar dar conselhos a Deus, né? Isso está no contexto do que foi falado antes, que estavam
quebrando a lei da castidade, se justificando como se isso fosse certo, né? Ele fala, não tenta dar conselho para Deus. Por quê? Porque Deus, ele aconselha com sabedoria, com muita justiça e com grande misericórdia. Deus é Deus, ele tem um conhecimento eterno, ele é onisciente. Quem somos nós para questionar os caminhos de Deus? E ele fala isso no discurso também. Então ele fala que eles tinham muito espírito de profecia, muito conhecimento, que eles tinham poder para fazer grandes milagres, né? Jacó fala isso. Eles falam, eles, né? A gente não sabe quem, com certeza ele, mas algum pequeno número de pessoas, alguns profetas, porque o povo estava numa situação muito ruim, né? O povo que estava quebrando a lei da castidade, dificilmente, impossível eles terem a fé e o poder para fazer esse tipo de milagre. Mas ele fala que isso existia na época. Então ele vai preparando a mente das pessoas para o capítulo 5, que é um estudo muito difícil, como eu já disse. Então, o que a gente pode fazer para estudar o capítulo 5 é o seguinte: estudar sobre a dispersão e a coligação de Israel, tá, nos últimos dias, e também o papel de Jesus Cristo no plano de salvação. E ele fala aqui que ele iria tentar explicar a condição do judeu, né? Existem muitas escrituras, tanto no livro de Mórmon quanto na Bíblia e nas designações passadas, que explicam por que que os judeus sofreram tanto, por que que eles não tiveram, depois que Jerusalém caiu, né, depois que Cristo morreu em 70 depois de Cristo, que os romanos invadiram e destruíram todo o templo, e os judeus foram dispersos, e sofreram muito, foram perseguidos, né? A gente conhece a história, a gente sabe que isso é verdade. Na Segunda Guerra morreram mais de 6 milhões de judeus na mão de Hitler, da Alemanha nazista. E isso aconteceu profetizado. Por quê? Porque além de eles terem crucificado Jesus Cristo como nação, eles crucificaram Jesus Cristo nos seus corações. Eles não entendiam a lei de Moisés, né? Quando Jesus Cristo chegou, eles não reconheceram Jesus Cristo, eles continuam com a lei de Moisés e eles não entendem que essa lei é só um instrumento para Jesus Cristo. Então eles continuam num caminho totalmente errado, né? As escrituras, o livro de Mormon fala, eles são obstinados, desprezam as palavras de Cristo. E uma vez que a gente despreza o Evangelho e a palavra de Cristo na nossa vida, a gente tende a sofrer, né? A gente vai tropeçar, vai continuar tropeçando, rejeitando as palavras de Cristo, e nossa vida vai piorando, enfim, não vamos progredir. E aí ele fala o seguinte: os judeus, eles poderiam construir sobre a única coisa, a única pedra, que será o único fundamento para você construir uma vida, uma existência, atos bons, que é Jesus Cristo. Eles vão negar essa pedra, né? E ele faz a pergunta: como é possível que depois de rejeitar esse fundamento, que é o único fundamento seguro para os judeus, como é possível que depois de ele rejeitar, esse é o único fundamento que é seguro para que eles construam ainda? Então ele está fazendo essa pergunta, né? E logicamente isso é o contexto para ele explicar a dispersão e a coligação física e espiritual de Israel e o papel de Jesus Cristo nisso tudo, tá? Então você vê a coligação de Israel é um dualismo, né? Como a gente já tem falado nas outras aulas, as outras designações, ela é física e espiritual, tá? Sendo que o aspecto mais importante é espiritual. Então, os israelitas no fim dos tempos seriam resgatados espiritualmente, localizados, resgatados, e através dos gentios a igreja verdadeira seria restaurada, o evangelho seria restaurado, o livro de Mormon apareceria, e teria uma igreja verdadeira que o Senhor revelaria a plenitude das ordenanças no templo, enfim. Então tudo isso é o contexto, né, da alegoria de Zenos que vem a seguir. Tá? Para que a gente possa entender essas coisas, a gente precisa estudar, ler a respeito dessas coisas nos manuais, enfim, estudar bastante. Essas coisas eram importantes naquela época,
de Jacó são importantes hoje, eram importantes antes, tá? Na época de Abraão, era importante na época de Cristo. Esses ensinamentos aqui, que são baseados também nos escritos de Isaías, que a gente já estudou, são ensinamentos que são importantes para todo mundo, tá? É como o ensinamento da árvore da vida. Não serve só para um grupo de pessoas, serve para toda a humanidade. E quanto mais a gente entender, melhor vai ser o nosso benefício. Para terminar, só queria dizer o seguinte: aqui ele explica claramente o que foi profetizado no capítulo 2 do primeiro Nef. O Senhor fala para Nef: se os seus irmãos não se arrependerem, eles serão amaldiçoados, serão afastados da minha presença. Porque você vai ser o líder deles, né? O Senhor já deixa claro. Isso aconteceu pouco tempo depois, já estava acontecendo, porque eles não aceitaram Nef. E isso acontece nos dias de Jacó, já está acontecendo, eles já estão separados, já estão em guerra. Isso acontece durante todo o livro de Mórmon. E lá explica que os lamanitas foram amaldiçoados, tá? Por causa disso. E também explica que nessa ocasião Jacó explica que a maldição dos lamanitas, embora seja uma coisa ruim, embora seja uma coisa concreta, ia ser menos pior, né? Menos ruim do que aconteceria com os nefitas se caso eles continuassem nesse caminho. A maldição deles seria muito maior. Tá? Então, para a gente entender um pouquinho a maldição, é bom a gente olhar lá no guia de estudo de escrituras e tudo, porque isso é um assunto muito profundo. Mas quem entender isso vai entender a história, a essência do livro de Mórmon. É muito importante entender por que o Senhor usou os lamanitas para ser um flagelo e uma lembrança para os nefitas, né? Eles estavam destinados a ser amaldiçoados? Claro que não, né? E por que é maldição e por que isso pode ser bom para nós, né? Por que de repente não é uma coisa tão ruim, tá? Então, basicamente é isso, né? Eu ainda vou falar um pouco sobre esse último aspecto aí da maldição, porque eu acho que é importante. Mas, irmãos, eu gostaria de deixar meu testemunho, que eu sei que essas coisas são verdadeiras, o livro de Mormon é verdadeiro, e eu sei que às vezes dá um pouco de desânimo, depressão, estudando o livro de Mormon, porque você vê que as pessoas não conseguiam cumprir os mandamentos, está sempre naquele ciclo de vai e vem, se arrepende, e depois volta e se arrepende de novo. Mas é um espelho também na nossa vida. Nós também aqui, hoje em dia, temos vários desafios e às vezes nós caímos, né? O importante é levantar e continuar firme e perseverar até o fim. Sei que esse evangelho é o evangelho de Jesus Cristo, que essa é a sua igreja e que, seguindo os seus preceitos, nós um dia voltaremos à sua presença. Eu sei que o livro de Mormon é verdadeiro, não tenho nenhuma dúvida disso. Queria deixar essas palavras em nome de Jesus Cristo. Amém.